Olá, boa noite. É um grande prazer estar aqui nessa terceira mesa. Olá, Mamadou. Olá, Ana. Olá, pessoal que estava assistindo a gente. Tudo bom? Tudo bem. Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora. Bom, agradecer ao pessoal que está acompanhando a gente nessa sexta-feira. A gente sabe que sexta-feira é um dia que a gente já está cansado, que a gente já está querendo, né, sextar. Ainda mais agora que as coisas estão abrindo, muita gente está indo para o bar, comer fora. Mas agradecer ao pessoal que está aí com a gente. Informar também que ao final dessa live ela vai continuar aqui gravada no Facebook do curso e também no YouTube do curso, né? Bom, agradecer a disposição de vocês de participar desse debate. Esse é um debate que é muito importante. É a primeira vez que a gente faz um debate sobre interseccionalidade em um evento do curso de Relações Internacionais da UNILA. Então, isso é muito importante no sentido de a gente iniciar esse debate de maneira aberta, iniciar esse debate de maneira construtiva. A ideia é que a gente consiga aí tocar nos mais diversos aspectos que estão relacionados a essa questão. Mas, para a gente começar, eu vou primeiro apresentar os meus colegas que estão aqui presentes. Bom, a professora Ana, ela é professora do programa de pós-graduação em Relações Internacionais aqui da UNILA, é do curso de Relações Internacionais da UNILA também, é doutora e mestre em Relações Internacionais pela PUC do Rio de Janeiro, com estágio doutoral pelo CIDES UNSA Bolívia. Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e suas pesquisas têm ênfase nos temas de descolonização, globalização, movimentos sociais, movimentos indígenas, ontologia política, Bolívia e América Latina. Ana, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Bom, o Mamadou é professor adjunto da UNILA, doutor em estudos estratégicos internacionais, mestre em ciência política pela URGS, bacharel em administração pela PUC Rio Grande do Sul. É professor do curso de graduação em Relações Internacionais, docente nas pós-graduações Lato Sensu e Stricto Sensu em Relações Internacionais da UNILA. Coordena o curso de especialização em RI em Relações Internacionais Contemporâneas e é vice-coordenador do Centro Interdisciplinar de Integração em Relações Internacionais da UNILA. Tem interesse no estudo de segurança internacional, integração regional, formação do Estado na África, Oriente e América do Sul, principalmente região tríplice fronteira. Amadou, muito obrigado pela sua presença. Bom, pessoal, assim, eu acho que a ideia mesmo do nosso debate hoje, né, explicando um pouco como é que vai ser o sistema, eu vou propor duas perguntas geradoras. Uma primeira pergunta para vocês dois, para que vocês possam debater e apresentar suas leituras sobre esse tema. E depois, aí eu também faço a minha contribuição, debatendo um pouco o que vocês trazem, trazendo também a minha leitura sobre o tema. Depois, uma segunda pergunta aí já baseado nas especificidades das falas de vocês. Então, retomando, eu acho que a ideia mesmo é a gente trazer o debate da interseccionalidade, né? Ou seja, como diferentes formas de opressões e hierarquias sociais se combinam, formatando as nossas sociedades no Ocidente e no mundo inteiro, na verdade, né? Então, esse conjunto de teorias que se baseiam principalmente em leituras pós-coloniais ou decoloniais tem como principal objetivo aí trazer à tona uma série de estruturas sociais que determinam opressões e orientam a vida social, né? O debate da interseccionalidade já está bastante avançado em diferentes campos do conhecimento das ciências humanas, mas ainda engatinha em relações internacionais. E o nosso objetivo aqui é começar esse debate aqui na UNILA, né? Ou seja, dar um passo nesse debate que a gente já tem feito de maneiras laterais, né? A professora Ana já oferta disciplinas que discutem as questões de gênero há algum tempo. Eu também tenho ofertado disciplinas que discutem questões de raça. O professor Mamadou já discute África há um bom tempo. Então, muitas dessas questões nós já estamos tratando de maneira lateral, mas eu acho que é importante agora a gente ter essa oportunidade de trocar de construir, avançar nesse debate e poder aí apresentar novas leituras e novas perspectivas. Então, basicamente, a pergunta de abertura, por mais ampla que ela pareça, ela é fundamental porque ela vai dar o primeiro passo para a nossa conversa, né? Eu gostaria de ouvir de vocês qual que vocês acham que é a contribuição dos estudos interseccionalidade e classe, raça e gênero para as relações internacionais, ou seja, a que essas categorias têm a contribuir
para as relações internacionais, para a compreensão das relações internacionais. Então, primeiro, a gente vai ouvir a professora Ana e depois o professor Mamadou. Ana, fica à vontade. Oi, pessoal. Queria agradecer por estar aqui na mesa com vocês, né, para falar sobre esses temas que são caros a todos nós aqui, né, e para alunos de graduação, né, eu acho importante também, né, até para desconstruir talvez um determinado imaginário, que um aluno que está ingressando num curso de Relações Internacionais talvez tenha sobre o que são as relações internacionais. Então, acho que assim, para começar a responder a sua pergunta, eu acho que os debates em torno de raça, gênero e classe são absolutamente fundamentais nas relações internacionais e tem tido uma contribuição necessária, digamos assim, né, às relações internacionais. Então, a primeira questão é que eu acho que esses estudos, quando eles surgem, eles desvelam, e aí eu centrar, né, mais especificamente, né, no feminismo e na literatura pós-colonial, mas não só, né, nesses dois paradigmas, entre aspas, digamos assim, né, mas eles têm, logo para início de conversa, né, como contribuição, o fato deles descortinarem as relações internacionais, de denunciarem uma série de processos, uma teia de processos de relações que se cruzam, se co-constituem e que vão, na verdade, produzir e reproduzir hierarquias na política internacional e como isso vai estar plasmado não só no dia a dia da política internacional, mas também na própria teorização das relações internacionais, principalmente se a gente pegar as disciplinas teóricas do mainstream, né, ou mainstream, né, mas que são as primeiras, né, digamos assim, né, teorias, né, em relações internacionais, e que são as teorias que são ainda as mais reproduzidas no campo das relações internacionais, né, que de alguma maneira estabelece uma co-constituição entre essas teorizações e a própria política internacional. Então, o que o feminismo, por exemplo, e o pós-colonialismo fazem ao trazer gênero, raça e classe também enquanto categorias de análise, descortinar a política internacional enquanto uma série de processos que promovem marginalizações e hierarquizações e que vão ser sentidas, né, no dia a dia das pessoas e materialmente, que vão se plasmar, por exemplo, não só numa divisão geopolítica do mundo, né, e aí a gente está falando do norte global, mas do sul global também, mas também dentro do norte global, né, há uma produção de sujeitos também, né, a partir de gênero, classe e raça, que vão ser altamente mobilizados, muito embora as teorias de relações internacionais, por exemplo, né, não coloquem isso de forma aberta, na verdade elas obliteram isso, né, e aí a gente vê como é que a política internacional e o campo das relações internacionais, a teorização em relações internacionais, ela vai se constituir a partir de uma determinada ausência, ela produz essas ausências como se sempre tivesse existido, né? E produzindo também um determinado imaginário do que é o internacional, que é projetado por quase todo mundo, né? Inclusive os alunos que chegam nas relações internacionais no curso têm uma determinada concepção do que é o internacional como algo totalmente separado do dia a dia das pessoas, das práticas cotidianas, quando na verdade as relações internacionais, a política internacional, são relações fundamentalmente sociais, né? Então essa eu acho que é a primeira questão. Uma outra questão tem a ver com a produção de subjetividades, né? E como isso vai ser plasmado na política internacional. Então, por exemplo, se a gente pega a questão de gênero, há uma determinada produção de um ser mulher que é totalmente apolítico, né? E que se transpõe, por exemplo, na política internacional, na figura, por exemplo, da pátria, da nação que deve ser protegida, né? Justamente pautada numa determinado imaginário do que é ser mulher, como ser vulnerável, né, um ser que precisa de proteção, e isso
a gente vê muito presente, né, inclusive em discursos, né, por exemplo, presidentes e outros, né, e aqui eu vou resgatar, por exemplo, o 11 de setembro, né, isso estava muito claro na política externa norte-americana, logo depois do 11 de setembro, a ideia de que a pátria deve ser protegida e tal. Então, há aí uma associação, né, entre a pátria e a figura da mulher como sendo a política que deve ser protegida. Isso um determinado imaginário de mulher, relacionado, por exemplo, a uma mulher branca, né, que gerais outras, como mulheres negras, mulheres indígenas, né, que vão ser duplamente marginalizadas, né. Outra questão, já que eu falei de indígenas, e a gente está falando de uma outrificação, ou seja, a produção de um outro com O maiúsculo nas relações internacionais, aquele como naturalmente não pertencendo às relações internacionais, né? A gente tem, por exemplo, o indígena como um sujeito também apolítico, né? Naturalmente apolítico nas relações internacionais, quando, na verdade, ele é, por excelência, um ator político e internacional, porque a própria ideia do indígena nasce a partir dos processos de colonização e de exploração dos territórios, né? Que vão ter uma série de repercussões, como, por exemplo, a Constituição da modernidade, do sujeito moderno, né? A própria Constituição e expansão do capitalismo. Então, o próprio sujeito indígena, por si, ele é um ator político internacional por excelência, né? Muito embora ele é colocado como não pertencente a política de maneira geral e a política internacional, né? Seria algo impensável, né? Quando a gente tem uma determinada concepção muito dura, muito fechada do que é a política internacional, do que são as relações internacionais, né? Então, aí, essas teorias como feminismo, pós-colonialismo, eles vão denunciar uma hipocrisia, né, da política internacional. A política internacional se constitui nessas ausências, na produção de ausências, né? Se a gente pensar em política, né, e também nas teorizações, são racistas, são misóginas, né, reforçam isso, mesmo quando se propõem a ser mais abertas, né, se a gente pensar na política internacional em si, né, essa abertura, entre aspas, ela se dá muito frequentemente a partir de uma inclusão, mas uma inclusão que não necessariamente tem a ver com um reconhecimento, né, é apenas eu diria que é uma inclusão que exclui, né? Por quê? Porque não há uma mudança na hierarquia, ou nas hierarquias que são produzidas e reproduzidas e reforçadas, né, na política internacional, né? Então, a mesma inclusão, justamente por ser uma inclusão e não um reconhecimento, né, ela é feita, digamos assim, né, construída de forma a reproduzir essas hierarquias e nunca subverter essas hierarquias. Acho que eu não quero ultrapassar o meu tempo, já tem 10 minutos, eu queria passar para o Mamadou, porque eu sei que depois o Felipe vai voltar com algumas questões, e aí eu queria avançar nisso. Pode ser? Eu não queria tomar o tempo. Beleza, Ana. Podia até continuar, estava ótimo. Eu estava aqui anotando, inclusive, e refletindo sobre algumas questões que você colocou. Mamadou, fica à vontade para responder a pergunta aí, qual que você acha que é a contribuição dessas categorias, né, a partir de um olhar de interseccionalidade, para se compreender as relações internacionais. Bom, também agradeço pela oportunidade e dar boas-vindas aos novos estudantes do curso de Relações Internacionais. Eu peço desculpa, certamente vocês vão ouvir alguns ruídos, tem uma estagiária aqui atrás de mim, então isso pode atrapalhar um pouco a nossa conversa. Mas respondendo à pergunta, acho que a Ana estava fazendo uma introdução fantástica, ela poderia continuar, como bem diz o Felipe,
Mas eu vou abordar a questão, certamente, de um outro ângulo. Além dessas, não o que essas teorias trazem dentro das relações internacionais, mas por que elas surgem, essas teorias? Primeiro, entender que quando a gente fala das relações internacionais, quando a gente fala da política internacional, quando a gente fala do sistema internacional, ele é estritamente construído em cima dessas temáticas que são silenciadas. Ela todos esses arcabouços são construídos em cima da questão de raça, etnia e, certamente, gênero, porque quando se fala da hierarquia, do poder, da guerra, todos os conceitos que nós temos dentro das relações internacionais. Tchau. Todas essas questões que são relacionadas às relações internacionais são construídas em cima da questão racial. Como que é isso? Primeiro, tem que entender, principalmente para os novos alunos de curso de Relações Internacionais, vão começar a fazer as teorias, a história das relações internacionais. O primeiro questionamento que eu faço é por que a gente considera as relações internacionais a partir do Westphal. Isso é um primeiro ponto. Porque há um silenciamento de tudo que acontece antes do Westphal. E por que a partir daquele momento também o exemplo, aquele poder, aquele sistema, é o sistema europeu, é o sistema de alguns, aqueles que se destacavam naquele momento no sistema internacional, que vai servir de exemplo e de base para a estruturação da nossa área de relações internacionais. Gente, tá me ouvindo? Então, se a gente considerar a partir daquele ponto histórico, a gente tem que entender que o próprio ponto de partida das relações internacionais é o silenciamento de um passado glorioso para uns e muito difícil para o outro, principalmente para aqueles que vão dominar o mundo a partir do século XVI, que são os europeus. E essa nova construção, essa projeção de poder dos países europeus vai se fazer em base da raça e do racismo. Alguns vão dizer que o racismo surge antes da raça. Então, a partir do século XV, você tem o sistema escravocrata, você tem a escravização. Diga-se de passagem, quando se fala de sistema de escravidão, principalmente no Brasil, parece que isso é sinônimo de negritude. Parece que ser escravo é sinônimo de ser negro. Não. Todos os povos foram escravizados, e principalmente os europeus. Até o século XIX, havia escravos europeus que, inclusive, foram resgatados. No caso da França, eles vão pagar para resgatar muitos escravizados, principalmente na zona do Mediterrâneo. Então, a partir daquele momento que se constrói um imaginário, uma ideia do que ser escravo e ser negro, você construi a questão de identidade, a questão da raça. Pode me dar? Ei, sai fora. Então, você constrói, a partir daquele momento, você silencia toda uma história e construi uma outra em cima da questão da superioridade racial e da superioridade étnica, principalmente da preponderância do ocidental, do europeu, do branco, como sendo o tipo ideal para a civilização e tudo que vai ser tratada dentro das relações internacionais. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de apontar é, primeiro, a dizer que as nossas teorias das relações internacionais
principalmente as tradicionais teorias, a construção da própria disciplina, a história, ela é baseada em cima da questão racial e da questão, principalmente, da questão racial. A partir dali, você vai ter toda uma construção de estruturas sociais hierarquizadas e onde você vai ter a violência como meio de manutenção desse poder. Então, o sistema internacional não é por nada que a gente tenta, todas as nossas análises se baseiam em busca de capacidade, em busca de poder para sobressair-se no sistema internacional, que é tido como anárquico e hierarquizado. Então, essa busca de força, quando a gente remete isso dentro dos Estados, você vai ver que a questão da capacidade do Estado, ela é construída em cima da opressão de uma grande maioria da população. A gente está falando de países como, principalmente, a grande potência hoje é os Estados Unidos. Todo o poder americano vai ser, toda a história dos Estados Unidos é construída em cima da questão racial. Então, vários autores vão dizer que a origem da própria guerra de secessão, as guerras americanas, todas essas são questões raciais e questões étnicas. Mas isso vai ser silenciado, isso vai ser posto de lado em prol daquelas teorias humanistas ocidentais e brancas que vão se impor através da colonização, através da expansão e da exploração. Eles vão se impor dentro do sistema internacional, impor regras que vão fazer com que haja um silenciamento do papel do negro, do papel da mulher, do papel de várias minorias dentro do sistema internacional. Diga-se de passagem, minoria entre aspas, porque dependendo de onde a gente está falando, a gente fala de minoria. Falar de minoria no Brasil significa não falar de negro. Os negros são maioria no Brasil. Voltando à questão do que a professora Ana abordou muito bem, tem um livro muito ilustrativo do papel da mulher. Essas agitadoras são 3 mulheres que fizeram a história nos Estados Unidos, mas a história delas vai ser silenciada, vai ser apagada, vai ser esquecido até muito recentemente, mas são personalidades que vão contribuir na própria formação e consolidação do Estado americano. Então, vejam, a questão das relações internacionais, ela é impossível a gente entender as relações internacionais sem tratar das questões raciais, das questões étnicas. Essas questões raciais, quando a gente vai abordar elas dentro das relações internacionais, seria bom fazer um recuo histórico, descobrir por que há um silenciamento do passado, por que o mundo começa a partir do século XV, por que o que acontece entre desde do cristianismo lá dos séculos anteriores, por que isso não é falado? Por que a expansão islâmica, por exemplo, o domínio que africanos, árabes e muçulmanos tiveram em cima da Europa, aquela que vai mais tarde se apresentar como uma civilização, uma Europa civilizadora, por que o que acontece anteriormente não vai ser abordado? A própria questão da religião. O cristianismo é tido como uma religião ocidental. Quando a gente mergulha dentro dos estudos das religiões, leiam a Bíblia, o Corão e a Torá. Vocês vão perceber que isso não se origina, não tem origem no Ocidente, mas vai ser internalizado e apropriado pelos ocidentais. Várias outras civilizações anteriores ao século XV, a civilização egípcia
ela é muito pouco trabalhada dentro das relações internacionais. Os cursos de história trabalham bastante. Mas, quando você trabalha o Egito, você vai perceber que a própria construção do poder, ela vai ser, ela é resultado de séculos de luta entre essas nações, onde, durante muito tempo, o Egito foi uma das principais potências do sistema internacional. Isso é silenciado. Então, o silenciamento desses fatos se baseia exclusivamente na questão racial, na questão do preconceito, na construção do imaginário do que o negro é o inferior. E hoje em dia, para fechar essa minha primeira fala, é impossível para quem vai fazer análise das relações internacionais, para quem vai pensar a inserção benéfica do Brasil, da América Latina no sistema internacional, é impossível não pensar a questão racial, a questão do negro. Como que a gente vai pensar um Brasil forte, um Brasil capaz, um Brasil um Estado com capacidade estatal que vão permitir uma projeção, se a gente não trata da questão racial, das questões das minorias dentro do próprio Brasil. Então, essa criação, essa estrutura herdada do colonialismo, ela nos enfraquece. O grande problema hoje é a questão racial, porque a partir desse imaginário, a partir dessa construção e a partir dessa visão do que o negro, ele somente participa quando é permitido dentro da estrutura do sistema, tanto estatal quanto internacional. Isso significa, para países como o Brasil, você marginalizar a maior parte da sua população, e isso significa a riqueza mais importante que você tem, que são os recursos humanos. Se a gente não tem recursos humanos, população, a gente não vai ter tecnologia, a gente não vai ter ciência, a gente não vai ter possibilidades de se projetar, de se inserir no sistema internacional. Então, são questões fundamentais que são marginalizadas, mas a marginalização, ela é bem pensada, ela é estratégica, ela é geopolítica, porque ao marginalizar você consegue projetar o poder. E do outro lado, quando se fala de países desenvolvidos, de potência do sistema internacional, lembra-se que essa potencialidade, essas capacidades, esse desenvolvimento vai ser feito com base no trabalho escravo, nesse sentido, no trabalho de homens e mulheres negras entre o século XV e o século XX, que vão ser trazidas principalmente nas Américas. E não se engane, a escravidão, ela não vai acontecer somente nas Américas. Os próprios negros, eles vão ser o que vai ser chamado de trabalho forçado na Ásia, na África e no Oriente Médio, também é uma outra forma de escravidão. Então, todos esses arcabouços, esses elementos, eles vão fazer com que esses países que são tidas, que são hoje chamados de desenvolvidos, acumulem riquezas em base em cima do trabalho, da exploração do homem desses países, então, dos países colonizados. Eu acho que eu fico aqui por esse primeiro momento. Vejam que eu estou em dois lados, estou falando aqui, mas estou com uma atenção voltada atrás aqui com essa minha estagiária que está perturbando aqui bastante. Me desculpem por isso, eu fico à disposição. De forma nenhuma, Mamadou. A gente entende, ainda mais dentro do atual contexto, e, enfim, é uma gracinha, né? Às vezes não tem como falar, eu não tenho outra coisa para dizer além de que ela é uma graça. Mas voltando ao nosso debate, bom, eu gostei muito de ouvir vocês e eu acho que a gente tem muitos pontos de contato. Eu vou primeiro fazer uma breve fala mesmo, conversando um pouco com a fala de vocês,
mas dentro ainda do nosso tema, e depois eu vou fazer algumas provocações para ouvir um pouco mais vocês. Então, eu acho que quando eu vou pensar a questão da interseccionalidade, apesar de todos os sistemas de opressões que se somam, né, eu parto normalmente, e até por ser meu objeto de pesquisa, da discussão racial, né? E quando a gente, acho que o Mamadou falou de uma maneira muito interessante, a gente tem que partir do princípio, e às vezes parece óbvio, mas a gente precisa dizer isso no século XXI, sobre como a ideia de raça humana é uma ideia sem fundamentação científica. Ela é uma construção política, ela é um instrumento político. O Mamadou colocou isso de maneira muito objetiva, a Ana também, quando a gente entende que a ideia de raça foi construída como um instrumento político, um instrumento de dominação. Né? E aí a gente tem essa leitura justamente de tentar compreender a realidade política a partir e que o peso que essa realidade tem a partir desse conceito, dessa compreensão. Então, quando a gente vê que o racismo ele é um instrumento político, a politização dessa ideia de raça, ou seja, um instrumento de dominação física, mas também subjetiva, eu acho que a Ana colocou isso também de maneira muito poderosa, ou seja, a criação de subjetividades ou assassinato de subjetividades do outro, que vai ser o racializado, vai ter como principal objetivo garantir o controle político e econômico de determinados grupos sociais. Né? Então, quando a gente vai ter a racialização da pessoa indígena, a racialização da pessoa negra, a própria definição do que é uma pessoa indígena, eu acho que a Ana colocou isso muito bem, né? Ou seja, essa ideia de um indígena, essa essencialização, não existia antes do período colonial. Vai ser criado justamente como uma ferramenta para dominar esse grupo, né? Ou seja, dando força para as potências europeias ocidentais poderem exercer esse poder, poderem exercer esse controle político. Né? Então, quando a gente fala desse conceito surgido no processo de colonização, no processo de construção do Estado moderno, no processo de construção do capitalismo, né? Ou seja, quando a gente entende que esse conceito tem um papel fundamental na hierarquização do sistema internacional, é óbvio que ele é um conceito das relações internacionais. Né? E quando ele é retirado das relações internacionais, ou quando ele é ignorado ou silenciado dentro das relações internacionais, isso demonstra um objetivo político. Né? Então, acho que é importante a gente sempre lembrar que é óbvio que toda produção científica tem um contexto político, histórico, cultural. Né? O método científico ele é muito importante, ele é um avanço fundamental para as sociedades humanas, mas ele não é perfeito. E é fato como o campo das relações internacionais, ao longo do tempo, silenciou determinados grupos sociais a partir também do silenciamento epistemológico, né? Que é uma das principais coisas que a gente está tentando reverter aqui. Então, você silencia as pessoas, mas também você não reconhece determinadas realidades, como é o caso da ideia de racismo como central para se entender o processo de colonização, como a ideia de raça central para se entender a própria evolução da política externa brasileira, ou a própria relação que o Brasil construiu ao longo da sua história com os seus países vizinhos, em especial os países vizinhos de maioria indígena. Ou seja, como esses elementos estão presentes nas relações internacionais, são categorias potentes de explicação, mas são seguidas, às vezes, silenciadas. Né? Então, quando a gente vê lá Guerreiro Ramos, nos anos 50, dizendo que o racismo era um resquício do processo de colonização no Brasil, e que o Brasil só poderia ser o país que poderia ser a partir da superação desse problema, né? Dessa doença social, que ele vai chamar da patologia da branquitude, né? Que é a vontade de ser branco ou pensar que o branco é sempre melhor, a gente está identificando um traço cultural muito forte, mas também um traço político, que vai determinar a nossa forma de se relacionar com o mundo e a nossa forma de enxergar as relações internacionais de uma maneira mais ampla. Então, quando a gente vai observar, aí, o Guerreiro Ramos vai colocar esse ponto, depois você vai ter Abdias Nascimento apontando
isso e a importância da resistência dos grupos racializados de enfrentarem essa realidade e de mudarem a cultura, mas também a política, e enfrentar essa realidade não só apenas de uma perspectiva identitária, mas compreendendo de que existe um substrato material presente. Ou seja, que a racialização de indivíduos gera desigualdades sociais entre pessoas racializadas e pessoas não racializadas. E que isso é parte matriz da origem do capitalismo moderno. O capitalismo moderno foi construído a partir da acumulação de riqueza de pessoas tidas como brancas sobre o trabalho de pessoas tidas como não brancas. Só a gente observar o padrão de remuneração presente até hoje sobre pessoas racializadas e pessoas não racializadas em todas as Américas. A gente não está falando só do Brasil. Em todas as Américas, esse é um fator determinante que explica, inclusive de maneira muito perversa, como as relações raciais são determinantes em uma série de outras questões, né? Então, quando a gente vai ter aí já a contribuição da Sueli Carneiro, dizendo como há uma dificuldade de se entender o movimento do movimento negro compreender as necessidades das mulheres e dos movimentos feministas compreenderem as necessidades das pessoas negras, a gente tem uma outra evidência importante desse processo de leitura interseccional sobre o mundo. Quando a gente compreende os movimentos de resistência, eu acho que o Abdias Nascimento vai dizer isso de maneira brilhante, como a resistência das pessoas negras, e a gente pode pegar toda a história também do feminismo mostrando a resistência das mulheres e toda a história do movimento sindical, do movimento trabalhista para a resistência das classes trabalhadoras, quando a gente vê que esses movimentos de resistência estão lutando há muito tempo, mas de maneira separada, a gente observa sobre como determinados perfis de pessoas sofrem acúmulos de opressão, ou seja, mesmo esses movimentos libertários podem, e durante muito tempo reproduziram, e de certa maneira ainda reproduzem, opressões contra determinadas minorias desses grupos, né? Então, quando a Sueli Carneiro fala que vê dificuldades dentro do movimento feminista clássico e dentro do movimento negro clássico, as questões de uma mulher negra, as dificuldades, aí que você vai ter a presença desse feminismo negro que vai ser, se não o criador, mas de fato é o criador e o propulsor dessa ideia de interseccionalidade, de se compreender que esses diferentes sistemas de opressão estão interligados e explicam a realidade social, né? O nosso desafio, eu acho que vocês estão ajudando a gente a começar esse debate de maneira muito poderosa, como que essas diferentes questões vão chegar aí nas relações internacionais. Então a gente já tem alguns elementos que são evidentes, né? É importante lembrar que a questão da raça sempre foi, não sempre há muito tempo, né? Mas desde o início ali, desde os anos 50, os anos 60, era um tema de relações internacionais, né? Ou seja, a questão racial ela é tida como um tema, como um objeto, mas não como uma categoria explicativa. E essa é a grande virada que precisa ser feita, que já foi feita em outros campos da ciência, mas não foi feita a contento nas relações internacionais. Então, quando a gente precisa compreender que você precisa olhar o mundo a partir de uma série de opressões conjuntas, ou seja, você não vai resolver o problema da classe trabalhadora, você não vai reduzir as opressões sobre a classe trabalhadora, ignorando que existem diferenças entre trabalhadores homens e trabalhadoras mulheres. Isso não vai acontecer. Ou seja, as trabalhadoras mulheres vão continuar tendo condições de trabalho inferiores aos trabalhadores homens. E isso não é igualdade. Então é preciso que a gente compreenda dentro desses sistemas como que acontece. Eu vou terminar a minha primeira fala com uma citação que é da Carla Cotirene, que é uma pesquisadora jovem brasileira, que tem um livro escrito chamado Interseccionalidade. Eu achei, acho que pode ser uma boa citação. Ela fala assim: a interseccionalidade visa dar instrumentalidade teórico-metodológica à inseparabilidade estrutural do racismo, capitalismo e cis-heteropatriarcado. Ou seja, o que ela está querendo dizer? A interseccionalidade tenta demonstrar que esses
múltiplos sistemas de opressão estão intimamente interligados e que o racismo, o cis-heteropatriarcado, ou seja, o patriarcado do homem hétero cisgênero, e o capitalismo, ou seja, as questões de classe, estão intrinsecamente ligadas. Um outro fator que eu acho que conversa muito com o que o Mamadou falou, que algumas autoras... A Lélia Gonzalez trouxe isso de uma certa maneira, quando ela vai apontar a diferença entre ser uma mulher negra no Brasil e ser uma mulher negra nos Estados Unidos. A Sueli Carneiro vai falar um pouco sobre isso também, mas a Carla vai conseguir condensar de uma maneira bastante interessante, de que a questão do lugar onde você nasce faz parte dessa lógica do sistema de opressões. É que a gente está muito acostumado a enxergar o mundo a partir de uma leitura da lente dos estados nacionais. Então, muitas vezes a gente se esquece de que, em última instância, somos todos humanos, e quando a gente vai entender as relações internacionais e a realidade que as pessoas estão inseridas, é importante que a gente também, dentro dessa discussão interseccional, a gente tenha uma clareza muito grande sobre a diferença entre o lugar onde que esses estados estão nas relações internacionais. E como isso tem um impacto direto sobre a vida dessas pessoas, sobre nossas vidas, né? Ainda mais quando a gente fala de onde a gente está, né? Um país do capitalismo dependente, né? Ou seja, então ela vai trazer isso e vai trazer outros aspectos que são importantes, como a questão das opressões em torno de sexualidades e identidade de gênero, e vai trazer também uma questão importante que é o capacitismo, que também é uma outra invisibilidade importante, um outro sistema de opressão que também está presente. Mas era isso, acho que falei até demais, acho que até estourei um pouquinho meu tempo, mas é que eu me empolgo um pouco, gente, desculpa. Mas, passando agora a palavra, Ana, eu gostaria de ouvir mais você falar sobre essa questão da categoria mulher. Acho que você começou a falar um pouquinho sobre isso, e sobre os problemas e as virtudes que existem dentro da discussão dos feminismos sobre essa essencialidade da categoria mulher. Gostaria de ouvir você um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que pode ajudar a gente a construir mais ainda esse debate. Eu vou começar por um dos últimos pontos que você colocou, quando você diz assim que não podemos esquecer que somos todos humanos, né? Acontece que a própria política internacional, né, ela é construída de uma forma com base nessa lógica colonial, racista, misógina e depois classista, né, que nos coloca diante de uma, digamos assim, a gente pode dizer um dilema, né, e aí eu vou colocar a pergunta, somos todos humanos mesmo? Né? Porque eu acho que esses sistemas de opressões, né, atuando, seja na produção de subjetividades, né, e num processo material muito claro, né, e aí a gente tem tanto a questão das subjetividades quanto a materialidade atuando, né, de forma a reproduzir e reforçar essas hierarquizações, ou como que o Mamadou falou, né, a produção de uma determinada superioridade versus a inferioridade, ou como eu falei, a produção desse outro. A produção desse outro ela tem a ver com uma subjetividade e também com uma questão material, né, que a gente vai ver, por exemplo, como o Felipe falou, a questão da desigualdade, e também aquele que está numa posição desprivilegiada, né, nessa desigualdade política, econômica, social, muitas vezes perseguir, quando acho que foi você, Felipe, que falou, perseguir um determinado ideal do que é ser branco, né, um determinado imaginário, o que é ser branco e o querer ser branco, né. Isso tem a ver com o mecanismo de introjeção, se a gente quiser colocar dessa maneira, né, o quão potente ele que vai perdurar ao longo do tempo e que vai, de uma determinada maneira, reforçar, junto com a materialidade,
a questão da produção de hierarquizações. E também um determinado imaginário de humanidade, né? Que humanidade é essa, né? E aí eu acho que é interessante a gente pensar também que esses outros com uma O maiúsculo, né, que eu coloquei como sendo supostamente não pertencentes à política internacional, né, supostamente ausentes na política internacional, né, na verdade eles não estão, né, é construída toda uma narrativa que é plasmada nessas principais teorias do mainstream e do mainstream, que dizem para a gente que naturalmente, né, a política internacional, ou se quer dizer o global também, não seria a esfera desses atores outros, eles não são pertencentes, porque eles são naturalmente pertencentes a uma outra esfera e eu não diria nem a política, né, já que eles são construídos como seres apolíticos. Ok. Nessa questão, em relação a se somos todos humanos ou não, eu diria que esses outros com O maiúsculo são construídos de forma a não serem humanos, né? E aí, se a gente pensar, por exemplo, nos direitos humanos, né? Durante muito tempo falou-se direitos dos homens, né? E aí eu vou entrar já no que o Felipe me perguntou, direitos dos homens e não os direitos das mulheres, por exemplo, né? Então isso deixa claramente, ou nos dá uma pista de quem é esse sujeito de direitos, ou quem é considerado humano e quem não é considerado humano, né? Ou numa escala, né, de humanidade, digamos assim, né? E aí a gente pode estabelecer uma sobreposição entre uma escala de superioridade versus inferioridade e uma determinada escala de humanidade, onde a gente tem aquele que é humano, mais humano, e a gente tem aquele que não é humano ou que é menos humano, né? Isso pautado por categorizações, né? Categorizações de classe, categorizações de raça ou etnia e categorizações de gênero, né? Então, se a gente pensar na categoria mulher, né, para começar, né, ela é muito problemática, né, por uma série de motivos, né? Primeiro que, além de ser supostamente ausente na política internacional, assim é passado para a gente, é também pautado num determinado imaginário do que é ser mulher, né? Que é aquele que eu falei anteriormente, né? Que é um ser vulnerável, sem qualquer tipo de agência, portanto não é uma atriz política, digamos assim, né? Voltada para a esfera privada, né? E não para o público, né? Além disso, eu acho que quando a gente começa a ter uma produção, né, digamos assim, feminista, né, e aí, obviamente, só dar um passo atrás, toda uma narrativa que encobre, né, como o Mamadou falou, a própria atuação dessas mulheres, né, inclusive se a gente pegar, sei lá, as independências aqui na América Latina, elas foram extremamente atuantes. Aliás, se a gente pegar o histórico de revoluções, não só na América Latina, mas em comum, né, a gente vê que, em grande medida, essas mulheres tiveram uma participação bastante ativa, né, nessas revoluções, em mudanças de regime, e quando esses regimes mudaram, a conversa era sempre a mesma. Não, peraí, não, agora alcançamos, né, o nosso objetivo, e a questão das mulheres, digamos assim, é uma questão menor, a gente tem questões que são mais importantes, né? Enfim, bom, conforme a gente tem, eu acho que cada vez mais uma produção feminista nas relações internacionais, que começa a se perguntar onde estão as mulheres, se começa a denunciar a própria constituição, digamos assim, né, da política internacional, das relações internacionais como extremamente misógina, né, eu acho que uma das questões que vão ser trazidas ao longo do tempo, e conforme também a gente vai tendo uma multiplicação dos feminismos, né? Aí a gente vai tendo maior clareza o quão problemática é essa categoria mulher como sendo uma categoria homogênea, né? Primeiro porque nenhuma categoria, nenhum ator é homogêneo, né? Então, começar por aí. Segundo,
de que mulher que a gente está falando quando a gente está falando de política internacional e quando essas feministas, né, principalmente as primeiras feministas, estão falando de mulheres na política internacional. Então, começa a ficar muito claro que, e eu acho que isso é muito claro também nas relações internacionais, né, talvez mais explícito, né, pelo fato de relações internacionais ser não só uma disciplina muito nova, mas também de ser uma disciplina do norte global e uma disciplina formada por teóricos, sejam eles, claro, a maioria homem, né, mas mesmo as mulheres, homem branco, né, é bom que se diga, mas mesmo as mulheres, homem branco, basicamente em países de língua inglesa, ou seja, uma disciplina anglo-saxã, né, ou pelo menos é colocada assim, né, a produção teórica e bibliográfica está muito concentrada nesses países e muito feita por esses homens brancos, mas mesmo as mulheres feministas, a maioria são mulheres brancas e mulheres de classe média. Então, a gente começa a ter uma multiplicação de vozes e de críticas também em relação a quem é essa mulher e onde essas... como se concentra, do que tratam as produções dessas mulheres, né? E aí a gente vai ver, e eu acho que também no dia a dia, né, uma crítica cada vez maior ao feminismo como sendo um todo homogêneo, né? Nenhum ator coletivo é homogêneo, volto a dizer, né? Então, se a categoria mulher não é homogênea, o feminismo também não é homogêneo. Mas passou-se uma narrativa para a gente como se ele fosse homogêneo, e nessa homogeneidade, obviamente, ele sendo dominado por um determinado tipo de feminismo, que é esse feminismo de uma mulher branca, de classe média, e centrada principalmente nesses países do norte global, mas não só lá, né? Por que eu estou salientando isso? Né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem um plasmar, digamos assim, desses sistemas de opressão geopoliticamente, a divisão entre norte global e sul global, que eu falei, mas a gente também tem um sul global que ele é ontológico e epistemológico, que ele está dentro de uma divisão geopolítica do mundo, né, do norte global, isso que eu quero dizer, né? Então, isso vai ser muito evidenciado nessa categoria mulher, que não é só mulher, são mulheres, né? E não é só um feminismo, são feminismos, né? Que já vai colocar de maneira bastante clara uma tensão que há dentro desse sujeito mulher, que são mulheres, né? E dentro desse feminismo, que são feminismos. Então, fica muito claro que há uma narrativa que diz que existe um feminismo, mas que são vários, e nesse um feminismo há uma dominação de um determinado feminismo, que seria um feminismo mais liberal, digamos assim, né? Em relação a outras formas de se pensar a mulher e as relações de opressão e as mulheres, né? E aí o Felipe apontou muito bem o feminismo negro, né, que cunha e que pensa esse termo interseccionalidade, né? A gente também pode falar na própria ideia de mulheres de cor que esse feminismo traz, né, como falando não só das mulheres negras, mas de todas essas mulheres outras, né, que não são contempladas pelo feminismo branco, de classe média, liberal ou ocidental, se quiser dizer assim, né? E cujas lutas dessas mulheres, que são marginalizadas dentro do próprio sujeito mulher, não são contempladas e não são sequer consideradas, são totalmente invisibilizadas, né? Então, aí eu acho interessante a gente perceber como é que essas discriminações e essas hierarquizações, elas também vão atuar, digamos assim, dentro, entre aspas, né, desses sujeitos outros com letra maiúscula, né? Elas também, essas hierarquizações, elas vão se materializar nas relações dentro desses atores coletivos, né? E vai gerar uma série de tensões, obviamente, né? Em termos de gênero, em termos raciais, em termos de classe também, né? O feminismo negro ele traz muito isso, ou seja, se
A mulher branca já é invisibilizada, né, nesse sistema de opressões, tanto mais uma mulher negra, né, ou uma mulher de origem asiática, ou uma mulher imigrante, uma mulher refugiada, né, ou uma mulher indígena, né. Isso, se a gente considerar ainda por cima aqui a própria ideia do indígena, né, apesar dele ser em si, por excedência, um ator internacional, mas ele é um ator, digamos assim, estrangeiro dentro do seu próprio território, né? Que foi tornado estrangeiro dentro do seu próprio território. Então, se ele já sofre essa invisibilização, que dirá essa mulher indígena. Então, e isso vai sendo materializado, né? E vai sendo introjetado, e vai sendo replicado nas relações do dia a dia, ou em questões que vão aparecendo. E aí, a gente tem diversos exemplos. Gente, eu não estou vendo o horário, desculpa, eu me perdi, tá? Por favor, me interrompam se eu estiver muito longe. A gente tem diversos exemplos, né, em relação a isso. Um deles, que eu me recordo muito bem, trata de uma ONG, se não me engano, no Afeganistão, que existia nas décadas de 60 e 70, né, foi criada nesse período, que eu quero dizer, chamada HAWA. E a HAWA, a gente sabe que o Afeganistão, né, sofreu diversos processos, né? Ai, desculpa de mudar. Então não vou avançar nesse exemplo, não. Vou falar de outro exemplo, né? Porque eu queria tratar também de uma questão. A gente está falando de diversos sistemas de opressões que são introjetados e que se materializam também, né? Se a gente pensar, por exemplo, em relação a essa mulher, a gente vai ter também, e entre esse feminismo liberal branco e os outros feminismos, né, há esses sistemas, né, operando dentro desses atores coletivos, perpassando esses atores coletivos, eles também vão, de uma certa maneira, eu diria que trabalhar, entre aspas, para um divisionismo também dentro desse ator coletivo, na medida em que esses próprios atores, como, por exemplo, esse feminismo branco, muitas vezes vai oferecer determinadas soluções para a mulher do terceiro mundo, que em si a gente não sabe quem é essa mulher do terceiro mundo, né? Há uma criação de uma outra categoria que se supõe homogênea, mas que não é, né? De projetos que lembram muito a missão civilizatória, né, do homem branco em relação a todos os outros colonizados, subalternos, negros, indígenas, etc. Né? Então, a gente vai ver como é que, dentro desse outro com letra maiúscula, que nunca foi homogêneo, esse sistema de opressões e discriminações vai sendo introjetado e vai sendo materializado em tensões diárias, né, a gente pode dizer assim, e vão também acentuar essa outredade e demarcar divisões, né, neste sujeito coletivo, portanto, debilitando esse sujeito coletivo. Eu acho que eu já ultrapassei, eu queria parar por aqui, mas, enfim, a gente continua a conversa. Não, Ana, estava excelente. Tava muito Desculpa, eu ia trazer vários exemplos, mas eu vi que faltavam 3 minutos, você falou, se eu falasse da HAWA, e eu ia demorar bem mais. Então, mas é coisa de professor mesmo. A gente começa a falar, quando a gente vê, a gente está falando há 1 hora já. Mamadou, e a gente também está desacostumado com o modelo de falar, né, em pedacinhos, mas eu acho que é um treino importante também para a gente. Mamadou, eu queria que você falasse um pouco mais sobre os efeitos da colonização e, se possível, o lugar que essas opressões reservou ao continente africano e aos múltiplos povos que estão presentes. Não porque... E aí eu acho importante já, né, deixar o disclaimer. A gente sabe que existe uma multiplicidade muito grande. A África, ela é tão grande quanto a América. Mas a gente sabe que, assim como a América Latina, foi relegado um espaço dentro da política internacional e dentro das relações internacionais a essa região inteira, né? E que isso tem recortes
interseccionais, principalmente quando a gente fala de questões raciais e de classe, né? Acho que quando a gente está falando do capitalismo e da sua expressão e do seu instrumento racial. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, mas fica à vontade também para levantar os pontos que você se sentir mais confortável. Obrigado. Acho que primeiro, Felipe, acho que é para responder realmente a essa tua provocação, acho que a gente tem que, levando em consideração toda a explanação da professora Ana, acho que uma questão central que a gente não deve perder de vista e que a gente está diante de uma questão estrutural e uma questão histórica. Principalmente uma questão histórica. E em cima dessa questão histórica, você vai ter a construção da estrutura do sistema internacional e da estrutura do empoderamento e da estrutura da categorização. Então, mesmo a questão da categorização, a questão da mulher, a questão do feminismo, isso entra dentro dessa estrutura histórica que foi construída por um objetivo definido, que é um objetivo que está na base do capitalismo, na base do sistema imperialista. Então, falando disso, aí você tem uma literatura gigantesca. A Ana estava falando da construção do outro, eu me lembrei aqui de Morrison, Toni Morrison, que ele vai efetivamente abordar essa questão. Então, vejam, quando a gente fala da colonização, do efeito da colonização, não tem como você tratar da colonização africana, da colonização, da expansão colonial do mundo ocidental, sem falar de certas questões que são relegadas em segundo, terceiro plano nas relações internacionais. A questão da religião. A partir do momento que a Europa encampa, domestica as religiões como sendo suas, principalmente o cristianismo, você tem a partir daquele ali, uma apropriação de uma estrutura que vai permitir, uma estrutura de poder e de empoderamento que vai permitir essa expansão. Tem um texto muito interessante do Sigmund Freud, ele é chamado Moisés e o Monoteísmo. Esse texto do Freud, ele vai mostrar que o monoteísmo tem origem africana. Primeiro ponto. E segundo ponto, ele vai mostrar que o próprio Moisés é africano. E quando a gente mergulha na religião islâmica, no monoteísmo, na religião islâmica como uma outra religião monoteísta, que é a terceira, se fala muito de duas categorias, como o mundo muçulmano e o mundo árabe parece que são superpostos. Ele vai mostrar que o próprio árabe, que se fala, aqui estamos em Foz do Iguaçu, tem muitos árabes, a origem do próprio árabe é africana, porque a sua mãe vem da África. A esposa de Abraão era africana, era egípcia. Então, essas questões, a partir da apropriação dessas questões, você vai construir toda uma narrativa que vai permitir justificar a própria colonização. E em cima dessa questão da justificação da colonização, também você justifica a necessidade do uso da própria violência para a colonização. Então, e a partir da colonização, você transforma, você cria estruturas de mudanças internas que permitem o assentamento do poder ocidental, do poder que veio de fora. Às vezes, muitas vezes, usando a religião, usando o cristianismo. Aqui no Brasil, quando a gente fala de religiões africanas, parece que o cristianismo e o islamismo não fazem parte. Se você dizer que o cristianismo é uma religião africana, o islamismo é uma religião africana, você corre o risco de ser apedrejado até dentro da comunidade afrodescendente no Brasil. Mas isso é uma questão central para a gente entender como que a colonização ela é muito anterior ao processo, ao próprio processo de colonial. Diga-se de passagem que a colonização africana ela dura muito pouco do ponto de vista
histórico é menos de 60 anos, e da década de 1900 a 1950 ou 1960. Então, esse é um panorâmico que eu gostaria de resgatar. Um outro elemento a partir disso, a partir dessa só um momento, gente. A partir dessa apropriação da história, a partir dessa inversão da história e da construção de novos olhares e novas estruturas, tanto baseada na religião quanto nas ideologias, quanto no próprio comércio, você vai construir uma estrutura que permite a escravização e posteriormente a colonização. E a colonização ela vai ser feita em poucos tempos, mas muito pouco se fala o que vai permitir a colonização ocidental. A escravidão, não somente a escravidão atlântica, mas principalmente a escravidão árabo-muçulmana, que vai anteceder. Tem um livro do Tidjane Ndiaye, um senegalês, ele vai mostrar que se a escravidão atlântico dura cerca de 5 séculos, ou de 4 séculos e meio, a escravidão árabo-muçulmana vai durar 13 séculos. É do século 7 ao século 20, ou então do século 8 até o século atual que a gente vive, a escravidão árabo-muçulmana vai acontecer. Então, esses dois processos, eles vão enfraquecer totalmente a estrutura de poder, a estrutura do sistema interafricano, do sistema africano, para permitir a colonização. Papel fundamental das religiões monoteístas, que é o islamismo e o cristianismo. Então, e a colonização, a partir do momento que ela assenta, muito se fala da Conferência de Berlim, que é tida como a partilha da África. No entanto, eu chamo muito a atenção dos meus alunos de que a Conferência de Berlim foi organizada dentro de uma perspectiva de evitar conflito entre europeus. Então, esse conflito que se buscou evitar através da Conferência de Berlim, 1884-85, você vai ter o mesmo conflito acontecendo, levando a Primeira e depois a Segunda Guerra Mundial, porque são essas rivalidades que vão levar às duas conflitos mundiais. E quando você trata da própria colonização dentro do continente africano, dentro desse contexto de enfraquecimento das estruturas tradicionais, das estruturas locais, você vai ter a presença ocidental e a colonização, sendo essa colonização uma continuação, uma transferência do próprio processo de exploração das Américas para o continente africano. Muito pouco se faz uma ligação entre o fim da escravidão, entre aspas, nas Américas, ou seja, a independência das Américas e a colonização da África. Lembrem-se que até 1900, a África era independente, era um continente, era vários países independentes, inclusive Angola, o Congo. Angola vai ser um dos países que vai primeiro reconhecer a independência do Brasil dentro do sistema internacional. Então, é muito importante dizer que o fim do colonialismo e da escravidão nas Américas, isso vai acelerar o processo de colonização do continente africano. Isso vai transferir o que era a escravidão, vai ser chamado de trabalho forçado, vai ser chamado de trabalho de outros, vai ser inventado outros conceitos, mas com os mesmos efeitos, que visava aprovisionar o Ocidente em matéria-prima e em mão de obra barata. Então, essa colonização ela vai reforçar a questão racial. Aqui vocês têm uma literatura básica que é muito conhecida aqui no Brasil, principalmente o Frank Fanon, M. Césaire, a gente poderia acrescentar Léon Gotrand Damas, vocês poderiam ter William Du Bois, que são os panafricanistas, mas esse processo ele vai reforçar basicamente a questão racial.
Porque quando o Ocidente se toma o controle do continente africano, a ideia, dentro de uma perspectiva de evangelização e de colonização, é ali que você construi a imagem do homem inferior, do negro inferior. Obviamente, essa construção começou desde a escravidão, desde o processo da escravização. Então, mas durante a colonização, esse processo ele vai ser aprofundado. Como que isso vai ser aprofundado? Através da criação de categorias. Entre essas categorias, a questão étnica, a categoria de etnia, de tribo, de raça. Isso vai ser uma invenção ocidental. Para isso, vocês têm Elique Ambokolo, um livro excelente chamado No Coração da Etnia. Então, a partir dessa divisão interna, você instaura um sistema de dominação, porque você cria rivalidades internas que vão facilitar o papel do colonizador e vai reforçar os estigmas que vão ser trazidos. Somente hoje de tarde, eu estava conversando com um colega, ele estava me contando a história de um livro que ele vai mostrar que como que a partir de uma construção, de uma nova história, de uma história única, como vai dizer o Adichie, você vai ter a divisão de famílias em tribos, em etnias divergentes, a partir de uma construção, a partir da construção do poder político. E quando se fala desse poder político, é dentro daquele padrão construído pelo mainstream das relações internacionais, pelo modelo ocidental, pelo modelo europeu de Estado-nação. Então, a partir disso, você poderia colocar também as fronteiras africanas, e tudo isso vai impactar muito, principalmente na fragmentação do continente e na própria desconstrução. Muitos dos africanos passam a desconhecer a verdadeira história do seu próprio passado. Porque muitos, principalmente, que vão se converter ao islamismo, ao cristianismo, muitos vão abandonar tudo que é cultura anterior, apesar dessa cultura anterior estar presente nas religiões reveladas, nas religiões tradicionais. Então, isso nas religiões monoteístas. Então, isso vai impactar bastante no sistema colonial. E os processos dentro das relações internacionais, a partir desse domínio do continente africano, e isso é fundamental para tratar da questões raciais. O lugar do continente africano no sistema internacional é fundamental para você resgatar o lugar do negro, o lugar da mulher, o lugar do indígena dentro do sistema internacional. Porque faz-se acreditar que a África entra nas relações internacionais a partir da década de 50, que é uma falácia de construção do sistema internacional. Porque se a gente considerar todo o passado, e isso é o objeto da minha disciplina de mestrado aqui da UNILA, mostrar que a África sempre esteve no coração das relações internacionais e, principalmente, esteve sempre no meio de uma disputa geopolítica muito grande, e essa disputa vai reforçar a questão da estigmatização, da criação de vários preconceitos e da sustentação desses preconceitos para justificar as missões civilizatórias, missões humanitárias, quando a gente fala do século XXI. Hoje, quando se fala das missões da ONU, tem um livro muito bom de Elizabeth Schmidt sobre as intervenções estrangeiras no continente africano. Ela vai mostrar principalmente como que o que era missão civilizatória com base no cristianismo passou a ser missão humanitária a partir do sistema ONU, a partir do sistema internacional. Então, veja, Felipe, e de uma forma resumida, é dizer que toda essa estrutura histórica ela vai levar a uma
pressão do continente africano, há uma exclusão, na verdade, do continente africano no sistema internacional, há uma marginalização do continente africano no sistema internacional, principalmente nas relações internacionais. Pouco se trabalha a África dentro das relações internacionais, e quando se trabalha, muitas vezes a gente trabalha a partir do período da colonização, que é problemático a partir do século XV. É efetivamente no século XV que a Europa consegue se libertar do domínio africano, diga-se de passagem, porque quando se fala da islamização da Península Ibérica, quando se fala dos berberes, são próprios africanos. E, enfim, a gente poderia discutir sobre isso também em um outro momento, mas eu acho que esse é um elemento fundamental. A partir do momento que você exclui a África dentro das relações internacionais, você, quando inclui, quando ensina, quando trabalha a África no sistema internacional, trabalha a partir de uma perspectiva, a partir do ponto de partida colonial. E isso leva a todos os preconceitos, a reforçar os preconceitos. Na verdade, principalmente, a reforçar uma ideia de que a escravidão é sinônimo de negritude, que é uma falácia, é uma literatura muito grande a gente tem sobre outros tipos de escravidão e outros povos escravizados. Muito obrigado, eu acho que já estou ultrapassando aqui o tempo. Vai lá, Felipe. Mamadou, desculpa, foi sem querer, tá? Eu estou ajustando aqui. Se você quiser concluir. Tá tranquilo. Não, mas tá bom. E parabenizar, assim, acho que você trouxe vários elementos fundamentais, principalmente quando a gente entende. Eu acho que a sua última fala agora diz uma coisa muito importante, que é como o surgimento da área está vinculado justamente a essa ideia de domínio branco, né? Ou seja, é como se as relações internacionais só surgissem quando você tem um domínio de quem racializa, né? Das potências emergentes europeias. E quando você estava falando justamente da experiência de Portugal e Espanha, né, dos ibéricos, na guerra contra árabes muçulmanos na Península Ibérica, você tem a própria Sueli Carneiro traz uma passagem sobre isso, falando sobre como esse foi um dos elementos que levaram ao desenvolvimento do racismo como instrumento de poder e controle político e social e econômico, né? Ou seja, toda uma estrutura que, inclusive, não precisa de leis para isso, é só uma estrutura político-social, mesmo como a gente tem no Brasil, para promover a exclusão das pessoas que são o outro, né? O racializado. Então, eu fiquei pensando aqui e de fato, conectou muito com o que a gente estava discutindo a partir mesmo de um olhar de longo prazo, né? Eu acho que você trazer também sobre como a centralidade do continente africano para o entendimento das relações internacionais, sobre como isso é negado, é fundamental. Assim, é necessário que seja dito, porque isso só tem um motivo, né? Que é um racismo epistemológico, né? É um racismo epistemológico de raiz colonial. Né? Assim, então, acho que isso conecta também muito com o que a Ana estava colocando, que é essa ideia, eu dei a deixa ali meio que sem querer, e a Ana pegou e transformou uma discussão muito mais interessante e profunda, que é essa ideia da desumanização. Né? Então, a gente vai ter o próprio questionamento sobre a universalidade do humano, né? Quem que são os seres humanos? Então, isso vai ser um debate muito presente dentro da filosofia europeia ocidental, que vai, inclusive, justificar a desumanização do outro. Né? E essa desumanização, por mais que ela, em algum momento, supere o caráter formal e científico, mas na prática política, eu acho que, como o Mamadou falou, justificando a violência, vai ser bastante presente. Então, desde a justificativa da prática do dia a dia, da política, na ciência, ou seja, o apagamento ou o esquecimento, ou até mesmo quando a gente vai ter aí nas relações sociais, nos afetos,
que eu acho que é uma outra questão que a gente também precisa, em algum momento, passar a discutir mais nas relações internacionais, né? Sobre como as afetividades têm um impacto importante. Então, assim, eu estou aqui atordoado com as muitas provocações e falas que vocês fizeram. E aí, só aprofundando um pouco o diálogo com o que o Mamadou colocou, acho que quando você traz essa experiência da colonização europeia na África no século XX, quando a gente vê, por exemplo, a conduta do Brasil nesse processo de apoiar e justificar essa forma, a colonização, especialmente do Império Português. Ou seja, quando você tem aí um apoio explícito brasileiro dizendo que essa colonização seria benéfica, que faria bem, e que seria apenas uma forma de integrar essa região do mundo às sociedades civilizadas, ou seja, tem todo um conjunto de absurdos colocados ali, mas que naquela época eram muito bem justificados e apresentados e defendidos em termos de política externa. Então, quando a gente entende um país majoritariamente negro, que foi colônia de Portugal, defender a colonização de um outro país, também majoritário, de um só não, né? De nações inteiras, né? Que a gente tem como Angola, Moçambique, acho que você colocou muito bem, são múltiplas nações que foram ali fatiadas ali dentro das disputas coloniais. Quando a gente tem a justificativa por parte da política brasileira, só tem uma justificativa para isso, né? Os interesses brasileiros do Estado brasileiro com o Estado português não eram grandes o suficiente para se justificar essa postura, que não seja por uma leitura colonial e racializada das relações internacionais, em que você tem uma aprovação do fardo branco, civilizatório, que tenta tentaria incluir esses povos na política internacional. Então, quando eles já estavam antes do processo de colonização, eles foram retirados da política internacional pelo processo de colonização, pela opressão colonial. Então, acho que traz uma série de elementos muito poderosos, assim, a sua fala, tanto a fala da Ana também, tem vários elementos para a gente debater aqui por dias, assim, né? Justamente sobre como o processo de colonização construiu aí uma essencialização dos povos oprimidos. Acho que a Ana falou isso muito bem, da expressão contemporânea disso, quando a gente fala da mulher do Sul, né? Da mulher do Sul global, como se ela fosse como se tivesse um protótipo essencial do que seria essa pessoa. E a gente tem, ao mesmo tempo, a desumanização dessas pessoas como uma forma de justificativa da colonização e do poder e controle sobre essas populações. A gente não tem nenhuma pergunta aqui, mas eu gostaria de, se vocês quiserem falar mais alguma coisa para a gente já ir encerrando, fiquem à vontade, aí uns 5 minutinhos para cada um, a gente já fecha. E, enfim, está sendo um prazer ouvir vocês, está sendo incrível. Então, Mamadou, se você quiser começar, a gente inverte e a Ana fecha, pode ser? Vai lá, Mamadou. Eu só queria chamar a atenção duas coisas. Primeiro, quando se fala você falou bem, quando o Brasil apoia, mas isso tem que ler isso dentro do contexto, lembrando a busca dentro da ideia da democracia racial, que vai ser uma grande bandeira da política externa brasileira, principalmente em relação aos países africanos, lembrando que isso se faz num contexto em que o Brasil buscava fortemente o embranquecimento da população brasileira. Aí você tem o livro você citou muito bem o livro do Abdia de Nascimento, as produções dele, não só um livro, mas tem um que eu acho que é fundamental, quando ele fala, não sei se é o mesmo, onda negra, medo branco. Então, isso é um elemento. E outros pontos que eu queria colocar, quando você fala da exclusão, quando se fala da exclusão desses povos,
Na verdade, não. Quando a gente fala de humanização, muito pouco se fala dentro das relações internacionais, principalmente na atualidade, quando se fala de democracia, quando se fala de direitos humanos, quando se fala de humanismo dentro do sistema internacional, isso, quem vai impor, quem vai trazer esses valores dentro, quem vai lutar por esses valores dentro das Américas e dentro do mundo globalizado, vai ser os chamados, os racializados, são os negros. Então, quando a gente pensa na democracia nas Américas, não tem como você pensar na independência, nos direitos conquistados desde os Estados Unidos, sem falar do movimento negro, sem falar da luta dos negros, sem falar da Revolução Haitiana. Do outro lado, muito mais recente, na década de 70, a democratização, o fim da ditadura em Portugal vai ser causada porque vai ser causada a partir da luta, a partir da guerra de independência. Então, a independência de Guiné, Cabo Verde, Angola, Moçambique, a luta por liberdade desses países vai libertar os próprios portugueses. Então, a democratização do Ocidente vai ser feita a partir de reivindicação, a partir de luta daqueles povos que são ditos como marginalizados, excluídos. E muito pouco se fala, quando se fala que vamos levar a democracia, vamos levar o humanismo. A democracia está nesses países. A sociedade africana ela é tradicionalmente democrática. Se vocês pegarem a chamada Charte Mandeng, se vocês pegarem os impérios Fula, bem anterior à colonização ocidental, você vai ter vários sistemas democráticos, não somente no sistema de voto, mas também no sistema de participação. Aí é interessante quando se fala, principalmente hoje tem uma onda, tem uns estudos muito avançados sobre mulherismo africano. O Cheikh Anta Diop vai nos lembrar que a sociedade africana sempre foi bicameral. O que é isso? Sempre tivemos uma assembleia das mulheres, uma assembleia dos homens. As decisões tomadas nas duas casas e compartilhadas conjuntamente para o bem da sociedade. E o papel da mulher sempre foi fundamental. Quando eu ouço em palestra, em debate, que a mulher africana é uma mulher marginalizada, submetida, porque tem poligamia, porque tem isso e aquilo, é totalmente uma falta de leitura de poucos. Tem uns romances os romances africanos são muito bem. O Sol das Independências, de Amadou Kourouma. Se vocês pegarem o Cheikh Hamidou Kane, vários romances, vários escritos, o próprio Tino Achebe, Think Fall Apart, vários autores africanos em livros bem pequenininhos, escritos na década de 60, vou mostrar como que a mulher é central na estrutura social, política e econômica do continente africano. Então, a marginalização da mulher ela é uma consequência direta da colonização e da ocidentalização que vai ser imposta dentro de uma perspectiva de empoderamento, de uma perspectiva de acumulação e de acumulação de capitais por poucos em detrimento de vários. Então, você tem ali as relações internacionais, nós devemos pensar em trabalhar alguns elementos que são deixados de lado. A gente pensar o poder no sistema internacional somente no sentido tradicional, no sentido das teorias, principalmente o realismo, ou então o liberalismo, sem ter em vista essas questões, de uma certa forma, deixar o nosso aluno com poucas possibilidades de reflexões ou de pensamento crítico. Dizer que tem uma amplitude, a gente precisa abrir esse leque
para que o aluno de Relações Internacionais possa ser um aluno que pense uma estrutura melhor dentro do sistema internacional de amanhã. Então, eu acho que é isso. Dizer que a questão racial não é uma questão marginal, a questão do feminismo, todas essas questões de interseccionalidade são questões centrais para as relações internacionais. Parece que eles são ausentes, mas são silenciados, porque isso é a estratégia que se tem para conseguir dominar e controlar o mundo por aqueles que Sékou Touré, o Houphouët-Boigny chamaria os eternos dirigentes, aqueles que acham que sempre devem estar na frente do sistema e estar na frente das estruturas políticas, econômicas e sociais. E, por fim, dizer que nossos problemas sociais, econômicos, políticos e todos os problemas são ligados a essas questões, principalmente raciais, e que são ainda pouco trabalhadas e não são levadas ainda a sério dentro por aqueles que tomam decisões dentro do sistema de Estado ou dentro do sistema internacional. Acho que é isso. Espero que os novos alunos tenham um olhar muito atento a essas questões para que a gente possa continuar trocando ideias e trocando conhecimentos. Obrigado. Vai lá, Ana. Suas últimas palavras. Na verdade, eu vou fazer um encerramento abertura, tá? Porque, assim, algumas questões que você, Felipe, colocou me chamaram a atenção e que eu acho também que a gente tem que caminhar um pouco, né? A gente já chegou ao fim do debate, então até aqui os alunos já sabem, né, que as relações internacionais são fundamentadas, são relações... a política internacional, né, é colonial, não é isso? Ela é racista, ela é machista, né? Enfim, né? Ela é constituída e ela é produtora e ela é reprodutora de discriminações, de marginalidades, de hierarquizações, produz também determinados sujeitos, plasma essas hierarquizações nesses sujeitos coletivos. Então a gente vai ter todas esses outros com letra maiúscula que também vão, de alguma maneira, em alguma medida, obviamente não todos, mas reproduzir essas clivagens, né? E aí, esse último caso também que o Mamadou falou, né, de que as mulheres africanas são vistas como vítimas de opressão, etc., que também a gente pode falar para as mulheres, que também, quer dizer, né, é falado em relação às mulheres muçulmanas, que também é falado, enfim, né, não é que em nenhuma medida, nenhuma sofra, mas é que é produzido também um sujeito, né, ou aquela categoria de mulher do terceiro mundo, que é sempre uma categoria política, né? Nunca tem uma agência política, é sempre a vítima, né? E que, portanto, precisa de uma salvação, de uma missão civilizatória, de uma solução que é sempre o outro que vai dar, né? Seja esse outro homem branco ou a própria mulher branca, né? Cujas soluções também são plasmadas, digamos assim, políticas das próprias organizações não governamentais e organizações internacionais. É importante que se diga isso, né? Mas aí, eu acho que a gente já pensou, né, e já falou um pouco sobre a dominação, sobre a opressão. Eu acho que é fundamental também a gente dar um outro passo, que é pensar a resistência, né? E aí, eu queria resgatar um pouco as suas palavras, Felipe, quando você fala de afeto, né, e da importância que o afeto teria. E eu acho isso fundamental, assim, por uma série de motivos, né? Primeiro que a própria noção de política que a gente tem é uma noção liberal de política que vincula, né, estabelece um automatismo entre política e racionalidade,
onde não haveria nenhum espaço para afetos e afetividade, né? Então, ela é fundamentada nessa dicotomia, razão versus afeto, né? Como se fossem como se fossem fatores, digamos assim, totalmente incomunicáveis ou que irreconciliáveis, melhor dizendo, acho que essa é a palavra, irreconciliáveis, né? E aí, quando a gente tem essa determinada noção muito dura de política, né, e que vai ser plasmada nas relações internacionais, na própria ideia do que é a política, e na ideia que o Mamadou falou, né, de política muito vinculada ao Estado, né, e a ideia de poder bélico, por exemplo, né, a mobilização desse poder bélico e a negociação, como se não houvesse espaço para essa afetividade, a gente exclui esses outros, né, e aí propositalmente, né, esses outros com letra maiúscula, né, e aí a gente não abre espaço, por exemplo, para pensar as estratégias que estão sendo, por exemplo, formuladas, deliberadas, construídas por esses outros com letra maiúscula, né? Como, por exemplo, os movimentos de mulheres indígenas, ou se a gente colocar os feminismos, quiser colocar assim, os feminismos decoloniais, né? Se a gente pensar nessa categoria mulher, as outras, né? Dentro dessa categoria, né? E aí eu quero centrar especificamente nisso, não que o feminismo, as mulheres brancas também não mobilizem a ideia do afeto, né? Mas é que eu vejo essa questão do afeto e da mobilização do afeto como central para determinadas atrizes políticas, né? Principalmente quando a gente está pensando em mulheres que estão muito ligadas à terra, ao território, a comunidades tradicionais, que têm no afeto uma das bases das suas relações ali, né, de fortalecimento dos laços. Então, por exemplo, se a gente pegar a realidade dos povos indígenas, e aí, no caso das mulheres indígenas, né, que estão despontando como grandes lideranças, não que antes não fossem, mas é que só agora elas estão tendo a visibilidade, né, na cena local, nacional e internacional, a gente vai ver um discurso que ele é muito pautado pela afetividade, né? Não à toa, quando a gente fala, por exemplo, de América Latina, e quando a gente fala desses povos indígenas, a gente fala da ideia do coracionar. O que é o coracionar, né? É entender que o coração, ou a afetividade, não está separado da política, por exemplo, da razão, né? Muitos deles têm uma frase que caminhar o caminho do coração sem perder a razão, ou seja, não existe uma dicotomia, não existe algo irreconciliável entre a razão e o afeto e a afetividade, né? Há, na verdade, um diálogo, uma complementação, né, dentro dessa diferença, né? E eu acho que as mulheres indígenas, especificamente, mobilizam e vêm cada vez mais mobilizando isso, né? A questão da afetividade, não só quando elas utilizam muito palavras como parentes, etc., mas também a própria ideia de recuperar a ideia da mãe terra, né, e mulher indígena e mãe terra, mulher indígena como aquela que cuida, né, como aquela que acarinha, né, como aquela que, de alguma forma, e aí também a imagem da mãe, ela é dotada de uma afetividade, né? Então, eu acho isso muito interessante para a gente entender como vão ser construídas essas estratégias desses outros subalternizados para tentar justamente subverter, de alguma maneira, esses marcos discriminatórios, essas hierarquizações na política internacional e tentar dar uma outra cara a essa política internacional, né? Dizer, não, nós também estamos participando, nós também estamos pressionando, nós também estamos no embate e nós nos utilizamos de estratégias que vocês, né, não reconhecem, né? E aí ao apontar vocês como sendo aquele sujeito, né, tradicional, né, da política internacional, na verdade, elas outrificam de uma determinada forma esse sujeito que supõe a ser o sujeito tradicional
e naturalmente político, né, das relações internacionais. E ao fazerem isso, eu acho que a gente pode pensar que elas, de alguma maneira, procuram subverter o que é a política internacional. Então, eu acho que, assim, a minha mensagem final é justamente essa: a gente procurar entender, né, como é constituída a política internacional, a partir de que marcos, que formas de opressão, né, e entendendo isso, passar a entender e passar a pensar também a resistência a esses marcos de opressão, a esses sistemas de opressão, a essas hierarquizações, né, a construção de uma outra subjetividade por parte desses outros, né? Então, entendê-los de fato como atores, e no caso das mulheres, atrizes, né, de política internacional, inclusive se questionando o que é ser mulher, né, e trazendo tantos outros questionamentos, né? Então, eu acho que a minha fala final é essa. Gente, eu estou muito feliz de que a gente teve a oportunidade de ter esse debate. Eu acho que, de certa maneira, a gente já estava devendo esse debate há algum tempo, tanto a nós quanto também aos nossos estudantes. Agradecer a quem está acompanhando a gente até agora, nessa sexta-feira. Mas é isso, assim, eu acho que eu não tenho muito mais que acrescentar. Eu acho que a gente já falou bastante coisa, acho que muitas ideias na cabeça para processar, especialmente as duas últimas falas, Ana e Mamadou, acho que me deixaram com muitas questões aí para a gente debater e trazer de volta nos próximos momentos. Então, mais uma vez, agradecer vocês, Ana, Mamadou, agradecer a todo mundo que esteve presente durante as atividades da semana de recepção, agradecer aos estudantes, ao Carieg também, que foi um parceiro fundamental nesse processo. E é isso, gente. Muito obrigado. A gente se vê em breve e até logo. Obrigado.